E aí, pessoal, a Liga dos Clubes Brasileiros, a participação dos times da Série A e da Série B. E o Grêmio, o que está acontecendo com a participação do Grêmio? Você vai entender. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero a atenção de vocês a Marquespan e a este vídeo. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. Para nós, da Marquespan, o pão é muito mais que um alimento. É uma missão. Marquespan, grande parceiro, um abraço para o presidente Marcelo. 9 milhões de pães todos os dias. Um grande abraço. Marquespan é parceiro do futebol, do Grêmio, do Internacional, do futebol gaúcho, sempre com a gente, apoiando o esporte. Gente, a Liga de Clubes, a tal Libra, Liga de Clubes Brasileiros, uma reunião aconteceu nesta semana e definiu ou deu otimismo à reunião dos clubes brasileiros. Em pouco tempo se viu também uma incomodação de alguns líderes dizendo apenas 6 assinaram. E aos poucos foi se colocando, o presidente do Internacional falou da vontade, o presidente do Flamengo, todo mundo de alguma forma se posicionou. Mas teve um clube que não apareceu na reunião. Na verdade, alguns, mas um especialmente, pelo protagonismo. O Grêmio. O Grêmio. O presidente Romildo Bolzan não foi na reunião. E eu faço questão de colocar aqui, eu coloquei na manchete, Romildo cansou. Por quê? Vamos voltar um pouquinho no tempo. O presidente Romildo Bolzan foi o protagonista de lideranças nacionais em busca da Liga. Vocês lembram daquela criação de Liga, a primeira Liga, o campeonato que se criou, que se jogou, aí ninguém deu bola, acabou terminando sem que as pessoas minimamente entendessem o tamanho do que aquilo representaria. Vocês lembram de tudo isso? Pois é, aquilo foi criado em cima do protagonismo do então novo presidente do Grêmio, ainda novo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Mas aos poucos o presidente Romildo Bolzan foi saindo dessas discussões. Ele vai numa, depois ele não vai, depois ele vai. Ontem eu vi algumas manifestações e entrevistas que fizeram com o presidente sobre isso, e ele dizia, não, a gente apoia, mas vamos ver o documento. Parece que o presidente mesmo, ele não acredita mais nessas uniões. O presidente do Atlético Paranaense também está nessa linha, dizendo, eu não vou ir fazer um negócio que a gente receba 70 vezes menos do que o Flamengo. Não vou fazer. E assim as coisas estão se posicionando. Existe uma vontade dos clubes conceitual, se escutou lá o representante da Liga Espanhola, e em cima daquele representante se colocou uma série de coisas, mas aqui não é a Espanha. E se for a Espanha, tem que ter até cuidado, porque a Espanha também tem essa direção para a colocação de mais verba nos grandes. E tem uma diferença muito grande. E esse posicionamento é o que preocupa aqui. Por quê? Porque o Flamengo legisla em causa própria. O time do Palmeiras legisla em causa própria. O time do Atlético da mesma maneira. O time do Corinthians da mesma maneira. O Grêmio, o Inter e assim vai. Aí quando tu une meia dúzia de pessoas e diz, vamos conseguir fazer isso, sempre existe alguma distorção no curso dessa negociação e as coisas não caminham. E por isso sim, e é em cima dessa linha que eu coloco para vocês, que o presidente do Grêmio cansou. Cansou. Entreguem uma liga aqui que o Grêmio vai assinar. Não entreguem a discussão, porque a discussão eu já participei. E o presidente Romildo está há 8 anos na gestão disso. Ele já falou com os presidentes dos clubes centenas de vezes. E talvez ele esteja já vendo o que ele viu da outra vez. Que vai se conversar, vai se falar, vai se discutir, vai se fazer e não vai se chegar a consenso nenhum. O otimismo do presidente do Santos é típico de quem chegou ontem. Mesmo que o presidente do Santos tenha uma história muito bonita lá, mas também é um novo presidente que está gerindo isso.
Então, essas relações fazem com que a gente perca a confiança nas ações conjuntas dos clubes brasileiros. As distinções entre um e outro, ou seja, momentâneas, como é o caso do Grêmio hoje, que está jogando a Série B, seja uma situação mais conceitual, de clubes que se entendem maiores porque tem mais torcida aqui ou ali, elas vão impondo restrições a esse ambiente que fica impossível de se conseguir consenso. Assim historicamente, a reunião dos clubes brasileiros, que teve uma certa vez uma ação que foi capitaneada pelo presidente Fábio Koff, que foi o Clube dos 13, que naquele momento definiu uma negociação conjunta com uma rede de televisão e conseguiu criar pacotes que mudaram a história do futebol brasileiro. Agora, nós não temos essa realidade. Os clubes já partem de negociações iguais, existe a lei do mandante, existem situações que permitem apenas distinções, diferenças. Agregado a isso, a nova lei da Sociedade Anônima no Futebol, que vai implementar maior investimento, a tendência principalmente em clubes não associativos, em clubes cujas negociações políticas não sejam tão densas, e aí a gente vai ter também uma nova geografia do futebol, uma nova geografia. Quanto mais os clubes tradicionais não conseguem enfrentar um consenso, mais dá espaço para crescimentos dessas relações e todos olham atentos, mas tirando os mais jovens que estão otimistas, os mais experientes estão dizendo, é mais uma vez a mesma coisa, vamos discutir, vamos discutir, vamos discutir e não vamos avançar. A criação da Liga é uma realidade, mas é uma realidade sem solução. Todos pensam que seria melhor entregar aos clubes a chance de crescimento, mas ninguém diz como vai abrir mão do que precisa abrir. Numa negociação desse porte, todos precisam ceder, todos, de alguma maneira, precisam entender a distância. Se não fizerem isso, nós não vamos sair do lugar. E o presidente Romildo Bolzan, dentro exatamente desses posicionamentos, de não ir na reunião, mesmo que por dificuldades de ordem profissional, mas também sem o total interesse em dar andamento a isso, indica o que nós estamos pensando. O futebol brasileiro, ele sabe a solução, mas ele não tem a mínima ideia como fazer para chegar lá. A solução é a Liga, mas os clubes sempre vão olhar para o umbigo antes de olhar para o coletivo. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.